Um pastor alemão permanecia silencioso no corredor, o pelo eriçado enquanto sentia o cheiro do terror de uma criança faminta atrás da porta fechada. Lá dentro, uma madrasta perversa ergueu um pesado cinto de couro pronta para atingir um menino indefeso de 5 anos. Ela achava que estava sozinha na sua crueldade. Não sabia que, escondido no chão, o telefone fixo estava com a linha totalmente aberta e um pai ouvia cada ameaça. Ela nunca viu a besta aproximar-se. Nunca esperou a justiça que estava prestes a arrombar aquela porta. O que aconteceu a seguir vai despedaçar o seu coração e restaurar a sua fé nos heróis que não usam capas. Antes de começarmos, diga-me de onde está a ver. Deixe o nome do seu país nos comentários. E se acredita que Deus envia anjos da guarda com 4 patas para proteger os inocentes, carregue no botão de subscrever, porque esta história pode ser exatamente o milagre que precisa de ver hoje. O sol da tarde estendia-se sobre a cidade de Lisboa, como um pesado manto dourado. Era um daqueles dias perfeitos em que a temperatura rondava os 20 degrees, e o céu era de um azul intenso, sem uma única nuvem. Nos bairros residenciais tranquilos, o ar cheirava a relva recém-cortada e a flores de primavera. Em quintais pavimentados e varandas cheias de plantas vizinhos, acenavam uns aos outros alheios aos segredos escondidos atrás das pesadas portas de madeira das casas mais imponentes. Para o mundo lá fora, tudo estava em paz. Dentro da ampla moradia branca de Rua das Acácias, porém, o ar estava estagnado e frio apesar do calor lá fora. Elion, de 5 anos, estava deitado de barriga para baixo, pressionando o pequeno corpo contra o tapete empoeirado, debaixo da cama de casal dos pais. Era pequeno para na sua idade, as costelas visíveis sob o pijama largo e gasto. O cabelo escuro estava colado pela transpiração, e os seus grandes olhos expressivos estavam abertos de par em par, cheios de um terror que nenhuma criança deveria conhecer. No andar de baixo a música retumbava. Era uma música pop rápida, animada, daquelas que se dança em festas. Para Elion, era o som da oportunidade. Sila, a madrasta, estava lá embaixo. Sila era uma mulher de beleza marcante, com longos cabelos loiros e um sorriso capaz de iluminar uma sala ou gelá-la num instante. Cheirava sempre a um caro perfume de lavanda, um aroma que agora fazia o estômago de Elion revirar. Provavelmente estava na sala admirando-se no espelho ou servindo mais um copo de vinho, isolando-se do mundo com o volume no máximo. O coração de Elion martelava contra o chão. Ele olhou para o objeto nas mãos trêmulas, o telefone sem fios da linha fixa. Arriscara tudo para entrar no quarto principal e apanhá-lo. Pensou na irmã bebé Mia no quarto ao fundo do corredor. Mia tinha 6 meses, uma coisinha frágil, de pele pálida e força quase inexistente para chorar. Não fazia um som há horas, apenas dormia. Mas era um sono profundo, assustador, do qual Eli não conseguia despertá-la. Sila não os alimentava desde ontem de manhã. Com dedos que tremiam incontrolavelmente, Elion marcou o número que tinha memorizado. Era a única tábua de salvação que possuía. Trim, trim. A quilômetros dali, o sargento Vance da PSP conduzia pela Avenida da Liberdade na sua viatura patrulha. Vance era um homem construído como uma fortaleza com ombros largos e um olhar que já tinha visto demasiada violência, mas que ainda conseguia segurar uma criança com infinita ternura. Tinha olhos gentis que se enrugavam nos cantos, embora ultimamente estivessem sombreados por fadiga e preocupação. No compartimento traseiro da viatura, atrás da divisória metálica, estava Ho. Ho era um enorme pastor alemão negro pertencente à unidade sinotécnica. Normalmente era um modelo de disciplina, mas naquele dia estava inquieto. Emitia um gemido baixo na garganta, caminhando em círculos no espaço limitado da sua caixa. Vance suspirou, verificando o retrovisor. Calma, parceiro. O turno está quase a acabar. Então, o seu telemóvel pessoal, sincronizado com o sistema Bluetooth do carro, tocou. Ele olhou para o ecrã no painel. Linha fixa de casa.
Um suspiro de alívio percorreu-lhe o corpo. Devia ser Sila a ligar para saber como estava. Ou talvez para deixar Elion dizer boa noite. Vance carregou no botão de atender no volante. Olá, querida, disse ele a voz calorosa. Está tudo bem, silêncio. Depois um som pequeno úmido. Um fungar. Daddy. A voz era um sussurro tão fraco que quase se perdia no estático da ligação. Vance apertou o volante com mais força. Elion. A sua voz mudou instantaneamente de casual para alerta. Elion, és tu? Onde está a Sila, Daddy? A voz do menino estalou, quebrando-se sob o peso do medo. Daddy, por favor, vem para casa. Estou com fome. E a Mia está a dormir. Ela não acorda. Ela está fria, Daddy. O mundo pareceu parar de girar para Vance. A ensolarada tarde lisboeta escureceu subitamente. O que queres dizer com não acorda? Ele ouve-me. A Sila está aí. Está lá embaixo. Sussurrou Eli, a voz trêmula. Ela trancou-nos no quarto, mas eu saí. Eu roubei o telefone. Daddy, estou com medo. Ela diz que nós somos maus. Vance sentiu um golpe frio de adrenalina atravessar-lhe o peito. Tu não és mau, Eli. És corajoso. Estou a caminho. Vou já para casa. De repente, o som de fundo do outro lado da linha mudou. A música que retumbava no piso inferior cortou abruptamente. O silêncio que se seguiu era pesado e assustador. Daddy! Sussurrou Elion, a voz subindo num tom de pânico. A música parou. Os nós dos dedos de Vance ficaram brancos no volante. Elion, ouve-me. Não desligues. Esconde o telefone. Esconde-o num sítio onde ela não o veja, mas mantenha a linha aberta. Percebeste, ela está a vir. Elion soltou um gemido. Eu ouço os passos dela. Vance também ouviu fracamente através da ligação. O som de pés descalços batendo nos degraus de madeira. Tac, tac, tac. Passos lentos deliberados. Esconde-o, Elion. Agora ordenou Vance a voz tensa. Do outro lado, ouviu-se um som frenético de roupa a ser mexida. Eli enfiou o aparelho no fundo de uma pilha de roupa suja que Sila tinha chutado para debaixo da cama semanas antes. Enroscou-se numa bola apertada, fechando os olhos com força, tentando tornar-se invisível nas sombras e no pó acumulado. Vance ouviu o som abafado do telefone deslizando pelo tapete. Depois o farfalhar do tecido. Depois, silêncio. Dentro da viatura patrulha, Vance acionou um interruptor no painel. Gravação de áudio ativada. Ele precisava de tudo. Cada som, cada palavra. Ro, percebendo a súbita descarga de adrenalina e o cheiro denso de cortisol no ar, passou de inquieto a letal. O cão levantou-se na traseira, as orelhas coladas para trás, um rosnado grave vibrando-lhe no peito. Não precisava que lhe dissessem que havia uma ameaça. Sentia-a através do vínculo instintivo com o seu guia. Vance aproximou-se do cruzamento. A sua mão pairou sobre o botão da sirene. O instinto policial gritava para ligar as luzes, abrir passagem no trânsito, anunciar a sua chegada. Mas o pai dentro dele sabia melhor. Se Sila ouvisse sirenes, perceberia tudo. Teria tempo para esconder indícios. Ou pior, para castigar Elion por ter ligado. Ele precisava do elemento surpresa. Precisava de ser um fantasma. Vance deixou as sirenes desligadas. Ativou apenas as luzes de emergência silenciosas. Pisou o acelerador com força. O motor da viatura da PSP rugiu uma fera a despertar. O carro avançou rápido, serpenteando pelo trânsito da tarde com precisão perigosa. Pressionou o auricular contra o ouvido, tentando ouvir o que acontecia a quilômetros de distância na sua própria casa. Através das camadas de roupa abafando o telefone, ouviu um som que lhe gelou o sangue e o clique de uma maçaneta a girar. Creak. Vance prendeu a respiração. Ora, ora. Ronronou uma voz. Era Sila, mas não era a voz que Vance conhecia.
Não era a voz doce e encantadora dos jantares do departamento. Era cortante e doce como mel podre e fria como gelo. Pensei que tinha ouvido um ratinho. Os passos aproximaram-se da cama. Vance desviou violentamente para evitar uma carrinha que atravessava o sinal vermelho. Ro ladrara uma vez, um latido curto seco, sentindo a mudança de velocidade e braceando-se contra a grade. Através do telefone, Vance ouviu um pequeno som involuntário, um guincho de medo de Elion. "Ah, olha pra ti!" zombou Sila fingindo surpresa. "Achas que eu sou estúpida, Eli?" O menino não respondeu, apenas a respiração superficial, e aterrorizada preenchia o silêncio. "Tu és mesmo um peso morto, sabias?" Continuou ela, a voz rodopiando pelo quarto enquanto caminhava. "Tal como a tua irmã. Eu desço lá abaixo para ter 5 minutos de paz para relaxar, e tenho de me preocupar contigo a rondar pela casa." A mandíbula de Vance apertou-se tanto que os dentes doíam. Estava a conduzir a 130 km/h numa zona de 60, um míssil apontado à sua própria porta. "Levanta-te", estalou Sila. A doçura evaporou-se. Só restava veneno puro. "Eu sei que estás acordado. Levanta-te. Achas que te esconderes aí debaixo vai salvar-te?" Ouviu-se movimento, o atrito duro de uma criança a ser agarrada a uma luta curta. Não, mamacila, por favor." "Não me chames isso", sibilou ela. "Seu ingrato. Eu tranquei aquela porta. Como saíste, roubaste alguma coisa." "O que roubaste nada." "Eu? Eu não roubei nada", soluçou Eli. "Mentiroso", cuspiu ela. "És um mentiroso tal como o teu pai. Ele acha que é um herói, não é? A salvar a cidade enquanto a própria casa apodrece." Os olhos de Vance ardiam de raiva e desespero, mas as mãos permaneciam firmes no volante. Cada palavra dela estava a ser gravada, cada ameaça, cada confissão. "Por favor", implorou Elion. Eu tenho fome." "A Mia tem fome", implorou Elion. "A Mia está boa a dormir", disse Sila, a voz descendo para um sussurro aterrador. "E tu também devias estar. Mas já que tens tanta energia, já que queres andar pela casa como um rato." O som de Sila da agarrar Elion tornou-se mais nítido, embora o telefone continuasse escondido. No monte de roupa suja, ouviam-se claramente os ruídos de uma luta. "Podes ajudar-me a limpar", disse Sila. "Gostas tanto da tua irmã, ótimo, porque ela fez uma sujeira e tu vais limpá-la. E se fizeres um único som, se te atreveres a chorar, não deixa-me ir." Eu disse silêncio. "Tud." O som de um pequeno corpo batendo no chão vibrou através do altifalante. Vance soltou um rugido de pura fúria dentro da viatura, um som tão visceral que fez Ro uivar em uníssono. "Aguenta, filho", rosnou Vance por entre os dentes cerrados, mesmo sabendo que Elion não o podia ouvir. "O Dad está a caminho. Estou quase aí." A viatura da PSP virou a última esquina. Os pneus chiaram contra o asfalto, enquanto a casa surgia à vista imóvel e bonita, sob o sol dourado escondendo o monstro lá dentro. Vance desligou o motor, deixando o carro deslizar silenciosamente na direção da entrada como um predador a perseguir a presa. A linha continuava aberta. Sila continuava a falar. E Vance estava pronto para literalmente rasgar o mundo ao meio. O carro preto da polícia não travou bruscamente. Não anunciou a sua chegada com sirenes estridentes ou luzes azuis a piscar como no fim de uma operação comum. Em vez disso, Vance desligou o motor um quarteirão antes da sua casa, deixando o veículo pesado avançar em silêncio. Os pneus trituraram suavemente o asfalto, um sussurro de borracha na estrada, até parar debaixo da sombra de um grande carvalho 2 casas antes da sua. O silêncio que se seguiu era opressivo, esmagando os tímpanos de Vance. Dentro da viatura, o ventilador do ar-condicionado abrandou até parar. O único som era o leve arranhar de estática que vinha do telefone colado ao seu ouvido. Os nós dos dedos estavam brancos, segurando o aparelho como se fosse a única âncora para a realidade. No banco de trás, Ro mexeu-se. O enorme pastor alemão, normalmente brincalhão fora de serviço,
parecia compreender que as regras tinham mudado. As orelhas estavam inclinadas para a frente, reagindo a sons que Vance nem conseguia ouvir. O cão soltou um gemido quase inaudível, mas Vance sentiu a vibração através do banco. Vance olhou pelo retrovisor. Os olhos de Ro eram poços escuros de instinto e inteligência. Quieto, sussurrou Vance. Não era um pedido. Era um comando tático. Fez um gesto rápido com a mão para baixo, um sinal que tinham praticado milhares de vezes. Modo furtivo. Silêncio. Absoluto. A boca de Ro fechou-se imediatamente. O corpo ficou rígido, músculos tensos, sob o pelo negro brilhante. Já não era um animal de estimação. Era uma arma armada destravada pronta. Vance abriu a porta do condutor. Não a empurrou simplesmente, rodou a maçaneta e pressionou contra a moldura para evitar o clique, deslizando a porta pesada centímetro a centímetro. Saiu para a tarde quente de Lisboa. O bairro estava insultuosamente pacífico. Um sistema de rega sibilava no quintal ao lado. Do outro lado da rua D. Helena, uma idosa de cabelo prateado e paixão por jardinagem, estava ajoelhada a arrancar ervas daninhas. Usava um chapéu de palha de abas largas e cantarolava uma melodia suave levada pelo vento. Não levantou a cabeça. Não fazia ideia de que a poucos metros dali, um homem se preparava para invadir a própria casa para salvar os filhos de um monstro. Vance moveu-se até a porta traseira da viatura. Abriu-a com a mesma lentidão agonizante. Ro deslizou para fora as patas, pousando na relva sem emitir som. Imediatamente, posicionou-se ao lado esquerdo de Vance, ombro colado à perna dele, posição de rio, mas com a cabeça baixa, o nariz funcionando freneticamente, analisando o ar. Vance viu a tensão na passada do cão. Ro sentia os feromonas de sofrimento que vinham da casa, um sinal químico de medo invisível aos humanos, mas que gritava como uma sirene para um predador treinado. Com o telefone encostado ao ouvido esquerdo e a mão direita pairando sobre o coldre, Vance ouviu um som que lhe fez o estômago virar. Um baque. Depois um lamento. Por favor. A voz de Elion atravessou quilômetros de rede móvel soando como a de um fantasma. Desculpa, mamã. Vance fechou os olhos por uma fração de segundo, lutando contra o impulso de correr arrombar a porta e rugir. Mas correr significava barulho. E barulho dava tempo a Sila, tempo para inventar uma história. Ou tempo para terminar o que tinha começado. Ele precisava apanhá-la no ato. O mundo tinha de ouvir o que ele estava a ouvir. Vance avançou pelo jardim silenciosamente, colando-se às sombras projetadas pelos arbustos decorativos, que Sila insistira em plantar na primavera passada. Ele lembrou-se de quando cavou os buracos para aqueles arbustos a suar ao sol, enquanto Sila lhe trazia limonada, exibindo aquele sorriso perfeito e vazio. A memória agora sabia as cinzas. Chegaram à entrada da casa. O alpendre de madeira era amplo, polido e impecavelmente limpo. Um tapete de boas-vindas com um desenho floral repousava diante da pesada porta de carvalho. Parecia a entrada de um santuário. Vance enfiou a mão no bolso e retirou o porta-chaves. A sua mão tremeu apenas uma vez antes de o treino assumir o controlo, aprisionando os nervos numa gaiola de aço frio e focado. Selecionou a chave de casa. Não a enfiou à força. Deslizou a chave de latão no cilindro com a precisão de um cirurgião. Sentiu os pistões alinharem-se, transmitindo uma série de pequenos cliques pelo metal, sons que só ele conseguia sentir. Rodou a chave. Clique. O trinco retraiu. Suave. Ele próprio tinha lubrificado aquela fechadura 2 meses antes, porque estava a aprender. A ironia era amarga. A sua própria diligência era agora o que lhe permitia invadir silenciosamente a fortaleza que deveria proteger a sua família. Empurrou a porta. Ela abriu-se para dentro em dobradiças silenciosas, revelando o átrio. Vance entrou. Ro deslizou atrás dele como uma sombra separada do dono. A casa estava fresca, o ar-condicionado zumbia suavemente,
Mas o cheiro atingiu Vance de imediato. Não era o cheiro de um lar. Por baixo do aroma enjoativo do difusor de lavanda que Sila usava obsessivamente, havia algo cortante biológico. O cheiro de amoníaco, de fraldas velhas, de suor e descuido. Era fraco mascarado pelos perfumes que ela pulverizava religiosamente, mas para o nariz de um polícia era inconfundível. O átrio estava impecável, quase estéril. Mas quando os olhos de Vance se habituaram à luz mais fraca, viu as falhas na fachada. Junto à mesa de consola perto da porta, estavam amontoados vários sacos de compras de lojas caras, El Corte Inglês, Zara, Massimo Dutti e Sephora. Eram novos com os recibos ainda a espreitar pelo papel de seda. Sila tinha estado a fazer compras enquanto Mia morria de fome. Estava a comprar lenços de seda enquanto Elion definhava. Vance sentiu um rosnado formar-se na garganta, um som primal que espelhava a tensão no corpo de Ro. O cão estava a encarar as escadas, o pelo eriçado ao longo da coluna. Os lábios retraíam-se ligeiramente, revelando dentes brancos, mas ele mantinha-se silencioso. Vance verificou o telefone novamente. "Levanta-te", a voz de Sila ribombou no auricular. Um segundo depois, Vance ouviu a mesma frase com os próprios ouvidos. "Levanta-te". O som descia do segundo piso abafado pelas paredes, mas distinto. O atraso entre o digital e o real criava um efeito estereofônico assustador. Parecia um pesadelo, onde o monstro está ao mesmo tempo dentro da cabeça e diante de si. Vance sinalizou Ro para avançar. Passou pela sala de estar, ignorando os sofás brancos imaculados, onde ninguém podia sentar-se. Avançou para as escadas. Os degraus eram de madeira, polidos e escorregadios. Bonitos, mas traiçoeiros para quem precisava de se mover em silêncio. Vance conhecia cada ranger daquelas escadas. Sabia que o terceiro degrau rangia se pisado no centro. Sabia que o corrimão estava solto perto do topo. Tinha prometido consertá-lo no fim de semana seguinte. Não haveria fim de semana seguinte. Colocou o pé na borda do primeiro degrau, distribuindo o peso sobre as plantas dos pés, rolando suavemente para a frente. Silêncio. Ro imitava-o, colocando as patas com cuidado. As garras recolhidas tanto quanto um cão consegue. Subiram um degrau, depois outro. Acima deles o drama intensificava-se. "Achas que o teu pai se importa?" A voz de Sila estava a aumentar de tom estridente e descontrolada. "Ele nunca está aqui. Ele ama mais aquele cão estúpido do que a ti." Vance encolheu-se como se tivesse levado um estalo. Apertou o corrimão, os nós dos dedos ficando brancos. "Ama mais aquele cão estúpido." O eco parecia zombar dele. Estava a 3 metros. Depois, 2. Chegou ao patamar do segundo piso. O corredor estendia-se à sua frente, ladeado por fotografias de família emolduradas. Os olhos de Vance percorreram-nas rapidamente enquanto avançava. Havia uma foto dos 4 no parque. Sila parecia radiante. Vance parecia cansado, mas feliz. Mas Elion? O olhar de Vance fixou-se no filho na fotografia. Elion não estava a sorrir. Estava a olhar para a mão de Sila, a mão que agarrava o seu ombro. Vance sempre achara que era um gesto protetor. Agora via a tensão do aperto. O modo como as unhas dela enterravam o tecido da camisola do menino. Como é que ele não tinha visto? A culpa atingiu-o como um golpe físico no estômago, quase o dobrando ao meio. Mas ele empurrou a culpa para o fundo. Não podia permiti-la agora. Ele precisava de raiva. Precisava de precisão. Avançou pelo corredor. A porta do quarto das crianças, o quarto com a placa de madeira pintada à mão, que dizia A Aventura de Elion. E Mia estava ligeiramente entreaberta. Um feixe de luz vindo da janela atravessava o chão escuro do corredor, iluminando partículas de pó a dançar no ar. Vance parou mesmo ao lado do batente. Encostou as costas à parede, a respiração rasa e controlada. Ro sentou-se ao seu lado, o corpo vibrando com energia contida,
os olhos fixos na pequena abertura entre a porta e o aro. Lá dentro, os sons já não eram fantasmas eletrônicos. Eram realidade crua em alta definição. Ele ouviu a respiração pesada e úmida de Sila. Ouviu o roçar do couro o seu próprio cinto. Vou ensinar-te uma lição sobre roubar, sibilou Sila. Vance olhou para o telefone na mão esquerda. O ecrã ainda brilhava, o temporizador continuava a contar. Ele baixou-o lentamente, deixando-o pender ao lado do corpo, mas não desligou. Queria que a central de comunicações ouvisse o fim daquilo. Colocou a mão direita na maçaneta. Metal frio. Ele olhou para Ro. O cão ergueu os olhos aguardando o sinal. Não havia medo no animal, apenas uma prontidão aterradora. Ro sabia o que estava por trás daquela porta. Sabia quem era o inimigo. Vance inspirou fundo, inalando o cheiro da própria casa agora corrompida por maldade. Apertou mais a maçaneta. O elemento surpresa era a sua única vantagem. Não estava a entrar como marido a regressar do trabalho. Estava a entrar como uma força da natureza. Começou a rodar a maçaneta. O tempo é uma coisa fluida. Num acidente de carro, expande-se esticando um único segundo em eternidades de vidro estilhaçado e metal a dobrar. Num tiroteio, contrai-se transformando minutos em borrões de instinto e ruído. Mas ali no corredor da casa que ele tinha comprado com uma promessa de segurança, o tempo não se limitava a dobrar. Ele fraturava-se. Vance ficou imóvel sobre o tapete felpudo do andar superior. A mão pairava perto da ombreira, o corpo pressionado contra a parede. O silêncio da abordagem furtiva tinha desaparecido, substituído por uma cacofonia que agredia os seus sentidos, vindo de duas dimensões diferentes. Era o pesadelo estereofônico. Encostado ao ouvido esquerdo, o telefone era uma concha fria de plástico, transmitindo um fantasma digital da realidade. Era um eco do passado. Apenas uma fração de segundo, talvez, 300 milissegundos de atraso, mas suficiente para criar um eco enlouquecedor. No ouvido direito, a realidade nua gritava-lhe: tempo real. Eu disse-te. A voz de Sila era um estilhaço de vidro a vibrar pela madeira da porta. Alta, cortante, terrivelmente humana. Tempo do telefone, disse-te. A voz no auricular era minúscula, comprimida, uma imitação robótica do monstro no quarto. Tempo real para não tocares nas minhas coisas. Tempo do telefone tocares nas minhas coisas. A sobreposição era nauseante. Criava uma dissonância que fazia o equilíbrio de Vance oscilar. Era como estar preso entre dois mundos. O observador impotente na linha telefônica e o pai armado a poucos passos pronto para matar. O atraso fazia cada palavra bater duas vezes. A injúria caía, e depois o eco cravava-a mais fundo como um martelo em prego. Vance fechou os olhos por um microsegundo, obrigando o cérebro a sincronizar os sentidos. Precisava de estar aqui, não no telefone. Baixou lentamente o aparelho do ouvido, mas não desligou. Deixou-o cair ao lado do corpo preso na mão. A voz de Sila continuava a derramar-se pelo altifalante minúsculo, um sussurro de maldade contra a sua coxa, enquanto a voz real o atingia como uma rajada quente no rosto. A seus pés, Ro tinha sofrido uma transformação aterradora. O pastor alemão desaparecera. No seu lugar estava uma criatura de violência ancestral. Ro baixara ao centro de gravidade o ventre, a quase roçar o tapete, os músculos contraídos como cabos de aço de alta tensão, sob o pelo negro. Ele não rosnava. Rosnar era aviso. E Ro já tinha ultrapassado o estágio dos avisos. O pelo ao longo da espinha, os arrepiados, estava ereto, rígido, afiado como uma fileira de pregos. Era uma reação primal, um estandarte biológico de guerra. As orelhas estavam coladas ao crânio, moldando a cabeça para o ataque. Os lábios retraídos num rosnado silencioso, expondo as presas brancas como porcelana, mas sem som. Essa era a disciplina de uma unidade canina. Silêncio absoluto até o comando de ataque. Mas Vance conhecia o seu parceiro melhor do que a si próprio.
Olhou para baixo e viu as narinas de Ro dilatando-se ritmicamente, absorvendo o ar. Ro não estava apenas a cheirar o perfume de lavanda ou o pó. Ele estava a cheirar a assinatura química do terror. O medo de Elion era uma presença física no corredor. Ele escapava pela fresta sob a porta, um cheiro de suor azedo e cortisol, que atingia os sentidos olfativos do cão, como um golpe real. Os olhos de Ro, normalmente escuros e cheios de alma, agora ardiam com uma intensidade amarela-alaranjada, fixos no vão da porta. O cão vibrava uma arma carregada à espera do gatilho. Vance mudou ligeiramente o peso do corpo. A tábua do chão debaixo dele prendeu a respiração, recusando-se a ranger. Ele inclinou-se para a frente, aproximando o olho da pequena abertura vertical, onde a porta encontrava o aro. A porta não estava trancada. Estava entreaberta, talvez 1 centímetro o suficiente para o som escapar o suficiente para um pai testemunhar a destruição do próprio mundo. A fatia estreita de visão revelou o interior do quarto. O quarto estava em penumbra, as cortinas fechadas contra o sol alegre da tarde, mergulhando tudo num crepúsculo sufocante. O ar estava pesado com pó e cheiro de doença. E lá estava ela. Scylla estava no centro do quarto, de costas para a porta. Vestia uma blusa de seda que brilhava tenuemente na escuridão, um contraste grotesco com a sujeira ao redor. A postura rígida, os ombros subindo e descendo com esforço e raiva. O cabelo loiro sempre perfeito, agora ligeiramente desalinhado, uma mecha solta caindo sobre o pescoço. Na mão direita, ela segurava. A respiração de Vance prendeu-se na garganta. Era um cinto de couro grosso. O seu cinto. Aquele que usava com o uniforme de cerimônia. A fivela de latão captou um feixe de luz brilhando como um olho malicioso. Ela não o estava apenas a segurar. Estava a apertá-lo tão forte que os nós dos dedos estavam brancos. O couro gemia quando ela o dobrava, enrolando a tira à volta da mão para encurtar o alcance do golpe. Som real, o estalar agudo do couro sendo puxado tenso. Som do telefone abafado contra a anca de Vance, um tec comprimido. "Achas que és esperto", sussurrou Scylla. O volume da voz tinha diminuído, o que era infinitamente mais assustador que os gritos. "A andar pela casa como um rato. A ligar ao teu pai." Vance desviou o olhar para além de Scylla, para o canto onde ela se erguia ameaçadora. Lá nas sombras estava a fonte da agitação de Ro. Elion. O menino estava quase irreconhecível. Estava encolhido no canto onde as paredes se encontravam, tentando fundir-se com o reboco. Tinha as pernas encolhidas junto ao peito, os braços finos à volta da cabeça, formando uma pequena bola de humanidade trêmula. Já não chorava. Tinha ultrapassado o choro e entrado no reino do choque paralisante. As costelas de Elion eram visíveis através do pijama fino, subindo e descendo em espasmos curtos, rápidos. Estava tão pequeno. Tão pequeno. Um pássaro frágil sob o olhar de uma víbora. No chão ao lado dele estava a base do telefone sem fios, caída de lado. "Fiz-te uma pergunta?", disse Scylla, dando um passo à frente. O salto alto dela bateu no chão de madeira. Clique! Elion estremeceu. O movimento foi involuntário, um espasmo de puro instinto. "Não, mamã! Não! Não me chames isso!" Rugiu Scylla, a explosão de volume fazendo a porta vibrar sob os dedos de Vance. Ela levantou o braço. O movimento era lento, deliberado, saboreando o poder. O cinto ergueu-se no ar, uma serpente negra pronta para atacar. A fivela de latão balançava na ponta um pêndulo de dor. Vance sentiu uma friagem atravessar-lhe o corpo, nada relacionada com o ar-condicionado. Era a clareza gelada de um homem sem opções. A lei, os procedimentos, os direitos à insígnia, tudo dissolveu. Naquele corredor, naquele momento, não havia Sargento Vance. Havia apenas o Alfa. Ele olhou para Ro. A cabeça do cão ergueu-se num estalo, encontrando os olhos do dono. Uma comunicação silenciosa passou entre os dois. Ameaça confirmada. Alvo adquirido. Força letal autorizada.
O telefone na anca de Vance repetiu com atraso o rugido de Sila. Chama-me isso. Seria a última coisa que diria antes da tempestade rebentar. A mão de Vance moveu-se da maçaneta para a madeira da porta. Ele não virou o puxador. Colocou a palma aberta contra o centro do painel. Dentro do quarto, o braço de Sila atingia o ponto máximo do arco. Ela começou a baixar o cinto. O universo prendeu a respiração. Este era o pesadelo. O pesadelo estereofônico, onde o som da violência te atingia 2 vezes, mas a dor só precisava de atingir uma vez para destruir uma vida. Vance decidiu naquele microsegundo, entre o eco e o golpe, que a dor não seria de Elion. Não hoje. O som do cinto cortando o ar começou. Um assobio agudo de couro a rasgar o vento. Whist. Os músculos de Vance dispararam. O cinto ficou suspenso no ar estagnado do quarto, parado no auge do movimento. Por um segundo sem fôlego desafiou a gravidade. Uma faixa negra e pesada de violência iminente pairava no ar, suspensa pela mão que usava uma aliança de diamante. Para Vance, observando pela abertura cada vez maior da porta, a cena possuía uma nitidez terrível, tão real, que nenhuma fotografia forense poderia capturar. Ele viu a forma como os músculos do antebraço de Sila se contraíam e torciam tensos com uma força nascida de pura e absoluta malícia. Viu a maneira como a blusa de seda esticava sobre os ombros dela, traindo o esforço físico que estava a pôr em machucar um menino de 5 anos. Mas o mais devastador de tudo foi o rosto dela. Sila estava agora de perfil com toda a sua atenção focada no canto do quarto, onde Elion se encolhia. Os lábios dela estavam repuxados, não num esgar de arrependimento ou perda de controle, mas num rosnado de domínio. Os olhos arregalados, vidrados e brilhantes. Havia neles uma vitalidade aterradora. Ela parecia energizada. Parecia viva de uma forma que nunca parecia enquanto viam filmes no sofá ou jantavam com amigos. Este era o seu rosto verdadeiro, o rosto de uma predadora que finalmente encurralou uma presa incapaz de se defender. "Atreves-te a andar às escondidas pelas minhas costas", gritou Sila. A onda sonora atingiu o rosto de Vance diretamente crua e sem filtro. Uma fração de segundo depois, o telefone na sua mão esquerda, pendurado junto à coxa, repetiu o eco eletrônico pelas minhas costas. A dissonância era enlouquecedora. Era como uma fratura na realidade, uma falha no universo, que separava o homem que ele pensava ser o marido, o provedor do homem que precisava ser naquele momento. No canto, Elion não gritou. Já não implorava. Tinha aprendido a lição mais cruel do abuso infantil. O barulho só traz mais dor. O menino apertou os olhos com tanta força que o rosto se transformou numa máscara de puro terror. Encolheu os joelhos contra o peito, tentando tornar-se menor, tentando desaparecer na parede. Enrolou os braços finos sobre os ouvidos, protegendo a cabeça, rendendo-se ao golpe inevitável. Ele esperava o fogo. Esperava a queimadura do couro que conhecia tão bem. Vance sentiu um calor subir-lhe no peito, um calor diferente de tudo o que já tinha experimentado. Não era a raiva quente de uma briga de bar. Não era a adrenalina de uma perseguição em alta velocidade. Era algo mais frio. Uma fúria glacial absoluta que congelava o sangue e tornava a visão afiada como uma lâmina. O seu treino policial assumiu o controle, anulando o instinto de pai que queria gritar de horror. Gritar seria emocional. Gritar seria um pedido. Vance tinha acabado de pedir. Ele não arrombou a porta com um pontapé. Isso seria demasiado rápido, demasiado caótico. Ele queria que ela soubesse. Queria que ela percebesse naquele instante, antes de o mundo dela desabar, exatamente quem a tinha apanhado. Com a mão direita, Vance colocou a palma aberta contra a madeira da porta e empurrou. A porta abriu-se suavemente, revelando a luz do corredor. Sila não percebeu. O foco dela estava completamente canalizado para o menino. Ela soltou um grunhido, um som gutural de esforço,
e iniciou o golpe descendente. A fivela pesada do cinto assobiou ao cortar o ar morto do quarto. Vou ensinar-te a não fazer queixinhas, guinchou ela. O cinto estava a centímetros de começar a descida, um pêndulo de dor, apontado às costelas expostas de Elion. Vance entrou no quarto. Ele não puxou a arma. Não precisava. A sua presença encheu o espaço sugando o oxigênio da sala. Ele ergueu-se alto, a silhueta recortada pela luz quente do corredor. Um anjo vingador vestido de uniforme policial. Para imediatamente Sila. A voz dele não foi um grito, foi uma ordem. Era a voz que ele usava para congelar criminosos armados, para parar motins, para controlar o caos. Uma voz que não aceitava discussão, um som que vibrava no peito de quem o ouvia. Era profunda, ressonante e absolutamente aterradoramente calma. O efeito foi imediato. O braço de Sila congelou. O instinto biológico de obedecer àquele tom cortou a fúria dela como uma faca. Ela ficou rígida, o cinto pendurado frouxamente na mão, suspenso no ar como um fantoche, cujo fio havia sido cortado. Começou a virar-se a cabeça, chicoteando o cabelo, voando, os olhos arregalando-se enquanto tentava compreender o impossível. O cérebro dela tentava reconciliar a imagem da casa submissa e silenciosa com a autoridade súbita e ensurdecedora da lei. E naquele momento, suspenso no tempo, Vance fez o seu julgamento. Ele levantou a mão esquerda a que segurava o telefone. O ecrã ainda brilhava. A voz de Sila gravada continuava a sussurrar cruelmente pelo altifalante. Vance abriu os dedos. Deixou o telemóvel cair. O aparelho deslizou pelo ar, tombando sobre si mesmo. Para Sila, que observava com olhos muito abertos e horrorizados, aquilo deve ter parecido um martelo de juiz a cair da mão de um magistrado. Thud, o plástico duro, atingiu o chão de madeira com um som chocantemente alto no silêncio repentino. Não foi um estalo, não foi uma quebra. Foi um baque oco definitivo. Um ponto final no fim de uma sentença. Um veredito. Clock. O som ecoou pelas paredes despidas. Sila sobressaltou-se. O ruído pareceu quebrar o feitiço da sua raiva, puxando-a de volta à realidade. Ela olhou para o telemóvel no chão. Olhou para o cinto na mão. E depois, lentamente, agonizantemente, ergueu o olhar para Vance. A cor desapareceu do rosto dela tão depressa que parecia que alguém tinha puxado um tampão. A pele tornou-se cinzenta, cor de cinza antiga. A boca abriu-se trêmula, tentando formar uma palavra, uma desculpa, uma mentira. Qualquer coisa para voltar a pôr a máscara. Vance, sussurrou ela. A voz era irreconhecível, pequena, frágil, a voz de uma criança apanhada a roubar doces. Tu devias estar no trabalho. Vance não pestanejou. Não se mexeu. Apenas a encarou, os olhos frios e duros como sílex. Olhou para o cinto na mão dela. O seu cinto. Aquele que usava em funerais. Aquele que usava em cerimônias de louvor. Agora era apenas prova. Estou no trabalho, disse Vance, a voz descendo uma oitava, ecoando como um terremoto a aproximar-se. E estás detida. No canto, Elion baixou lentamente os braços. Não olhou para Sila. Olhou através dela, através das lágrimas que finalmente escorriam para a figura imponente na ombreira da porta. Viu o brilho do distintivo. Viu o uniforme familiar. Mas, acima de tudo, viu o pai. Sila recuou um passo, os saltos a bater nervosos no chão. A ousadia evaporava-se, substituída por uma compreensão terrível das consequências. Ela tentou sorrir, um espasmo grotesco dos músculos faciais. Querido! Gaguejou, as mãos tremendo tanto que a fivela do cinto tilintou suavemente. Querido, espera. Não é o que parece. Ele estava a magoar-se. Eu estava a tentar pará-lo. Tu sabes como ele fica. Tu sabes que ele é doente. Vance não respondeu. Simplesmente deu um passo à frente. Atrás dele, nas sombras do corredor, um som grave começou a crescer. Parecia uma motosserra a trabalhar debaixo de água.
Era Ro à espera da palavra de ataque. Sila ouviu o rosnado. Os olhos dela arregalaram-se saltando do rosto de Vance para a escuridão atrás das pernas dele. Viu o clarão dos dentes brancos. Viu os olhos amarelos a brilharem na penumbra. O cinto escapou dos dedos dormentes. Caiu no chão com um estalo suave pousando ao lado do telemóvel. Não! Arfou ela erguendo as mãos, as palmas voltadas para fora. Vance, por favor, não deixes o cão entrar. Por favor. Vance parou. Estava a menos de 1 metro dela, suficientemente perto para sentir o cheiro do suor do medo a sobrepor-se ao perfume de lavanda. Derrubaste a tua arma, disse Vance, a voz desprovida de emoção, exceto desprezo. Boa escolha. Ele olhou para Elion. O menino encarava-o, o peito a subir e descer, à espera que o monstro fosse levado. Vance inclinou a cabeça, um único aceno, uma promessa silenciosa. Depois, olhou novamente para Sila. Tens o direito de permanecer em silêncio, disse ele. O aviso legal fluindo automaticamente, um escudo de procedimento que o protegia do impulso de a destruir com as próprias mãos. E recomendo que o uses agora mesmo. Porque se disseres mais uma palavra ao meu filho, não posso prometer que vou conseguir segurar o cão. Sila congelou colada à parede presa entre o marido que traiu e o canto onde tinha atormentado uma criança. O quarto ficou silencioso, exceto pela respiração pesada do K9 no corredor e os pequenos gemidos aterrorizados de um bebê que acordava no berço. A armadilha tinha se fechado. A atmosfera no quarto mudara de uma prisão doméstica para uma zona de guerra tática no espaço de um único batimento cardíaco. O ar, antes denso com abuso estagnado e cheiro de amoníaco, estava agora carregado de eletricidade volátil. Sila estava imóvel, as costas contra o papel de parede, a descascar. O cinto jazia aos seus pés como uma serpente morta. Mas o perigo não tinha desaparecido. Apenas mudara de mãos. Ela fitou Vance os olhos, tremendo, incapaz de compreender a súbita inversão de poder. O homem que estava na porta não era o marido cansado e exausto que ela manipulava há anos. Era um estranho. Uma montanha de farda azul e fúria gelada bloqueando a única saída. Vance? Crocitou a voz rachada. Estás a assustar-me. Foi um reflexo a última tentativa desesperada de usar o papel de vítima que tantas vezes a salvara. Ela deu meio passo à frente, as mãos erguidas, num gesto apaziguador. Os dedos abertos. Fica onde estás, rugiu Vance. A ordem estalou no ar como um chicote. Mas Sila, movida por um coquetel de pânico e arrogância, cometeu um erro fatal. Ela não congelou. O olhar dela desceu para o cinto no chão. Os olhos piscaram na direção dele por uma fração de segundo, e a mão começou a mover-se quase imperceptivelmente num espasmo involuntário de medo, um reflexo de recuperar a arma. Mas para um K9 treinado, isso não era um gesto. Era uma ameaça confirmada. No corredor, o rosnado baixo e mecânico que vibrava pelo soalho cortou abruptamente. Silêncio. Depois, um relâmpago. Ro não esperou pelo comando. Não precisava. O vínculo entre um binômio K9 constrói-se com milhares de horas de treino, mas o instinto de proteger um membro da matilha, especialmente uma cria, está inscrito no ADN do pastor alemão, muito mais fundo que qualquer manual policial. Ro viu a mão mover-se para a arma. Viu a ameaça ao pequeno humano no canto. Ele lançou-se. Sila nem teve tempo de gritar. Num instante estava de pé. No seguinte, um míssil negro de músculos e pelo colidiu com o peito dela. Ro não mordeu. Não arrancou carne. Ele executou um muzzle punch perfeito, um impacto com a focinheira técnica usada para atordoar sem causar lesão letal. Ele atingiu o externo de Sila com a focinheira reforçada, impulsionada por quase 40 quilos de força e velocidade. Wham! O som foi sólido, brutal como um saco de areia a acertar em cimento. O ar explodiu para fora dos pulmões de Sila num arquejo estrangulado. Os pés dela levantaram-se do chão.
Ela foi projetada para trás, o corpo a tombar como um boneco, até colidir com a parede e escorregar para o chão num monte desarticulado, no canto oposto ao de Elion. Ela arfava, agarrando o peito os olhos esbugalhados. Mas antes que conseguisse rastejar para longe, o peso voltou. Ro pousou nas 4 patas com a graça de um felino e avançou de novo, pousando as 2 patas dianteiras nos ombros de Scylla. Prendeu-a ao chão, o focinho, a centímetros do rosto dela. Ele emitiu um som que não era um latido. Era uma vibração profunda e gutural, que fez o peito de Scylla tremer. Os lábios recuaram até a linha da gengiva, revelando fileiras de dentes de marfim que brilhavam na penumbra. Um fio grosso de saliva caiu-lhe das maxilas pousando na blusa de seda dela. Scylla gelou. Parou de respirar. Parou de piscar. No fundo primordial do cérebro humano, ela soube se mexesse 1 milímetro que fosse ele abriria a garganta dela. Vance assistiu à imobilização sem pestanejar. Não o chamou de volta. Vigia-a, disse Vance calmamente. As orelhas de Ro inclinaram-se para trás reconhecendo a ordem, mas os olhos nunca abandonaram o rosto dela. Ele pressionou com mais força um âncora viva da justiça. Vance entrou totalmente no quarto. Começou a caminhar na direção de Scylla, e por um segundo, aterrador, ela pensou que ele vinha para a golpear, para terminar o que o cão começara. Ela fechou os olhos. Mas Vance não parou. Ele nem sequer olhou para baixo. Passou por cima das pernas dela como quem evita um monte de roupa suja, um obstáculo sem importância. Ela tinha deixado de existir para ele. O destino dele era o canto. Elion continuava encolhido numa pequena bola de miséria. Tinha ouvido o estrondo, o rosnado e o impacto, mas não abrira os olhos. No mundo dele, som significava dor. Estava à espera da próxima onda. Vance chegou ao canto e caiu de joelhos. O som surdo das joelheiras no chão de madeira foi suave, quase tranquilizador. Elion, sussurrou Vance. A voz tremia agora despida da autoridade crua de emoção. O menino sobressaltou-se ao ouvir o nome. Lentamente afastou os braços da cabeça, espreitando por entre as pálpebras inchadas. A primeira coisa que viu foi o emblema da polícia no ombro de Vance. Depois viu o rosto. Era o pai dele. Mas o pai dele estava a chorar. Vance estendeu as mãos grandes, ásperas, hesitando no ar com medo de tocar medo de que o filho fosse tão frágil que pudesse partir-se com o peso de um abraço. Ele viu a nódoa negra recente na face de Elion. Viu as marcas antigas amareladas nos braços. Sentiu o cheiro azedo do medo e da roupa por lavar. Pai, murmurou Elion. A palavra saiu como uma pergunta, como se ele não conseguisse acreditar nos próprios sentidos. Vance acenou as lágrimas, deixando trilhos limpos na poeira do rosto. Estou aqui, campeão. Estou bem aqui. O olhar de Eli desviou-se para o meio do quarto. Viu o telemóvel preto no chão, onde Vance o deixara cair. A pequena luz vermelha ainda piscava um farol minúsculo na escuridão. Elion levantou um dedo trêmulo, apontando para o aparelho. Tu? Engoliu em seco. Tu ouviste-me? A pergunta pairou no ar pesada com a inocência de uma criança que acreditava estar a gritar para o vazio. Ele não estava até a perguntar sobre a chamada. Ele estava até a perguntar se as suas preces tinham sido atendidas. Estava até a perguntar se ele importava. Vance sentiu o coração estilhaçar-se em 1000 pedaços e voltar a montar-se com um núcleo de ferro. Estendeu os braços e envolveu o filho, puxando-o daquele canto frio e encostando-o ao calor do seu peito. Apertou-o com força, enterrando o rosto no cabelo emaranhado de Elion, sentindo o cheiro de pó e do shampoo de bebê que Scylla não se dera ao trabalho de enxaguar há dias. Eu ouvi-te! Engasgou-se Vance, embalando-o para a frente e para trás. Ouvi tudo, Elion. Cada palavra. Estiveste tão alto. Estiveste tão corajoso. Elion ficou rígido por um segundo, o corpo pequeno pouco habituado a afeto. Depois a barragem rompeu-se.
Ele desabou nos braços do pai, as mãozinhas agarrando o tecido do uniforme, apertando-o com força. Um lamento saiu-lhe do peito, um som de libertação pura de terror a abandonar o corpo. Eu não roubei. Soluçou Eli no peito de Vance. Eu só queria ligar-te. Ela disse que eu era mau. Não. Sussurrou Vance, acariciando-lhe as costas, sentindo as vértebras sob a camisa fina. Tu não és mau. Tu és o melhor menino. Salvaste a Mia. Salvaste toda a gente. Ao ouvir o nome, ouviu-se um farfalhar no berço do outro lado do quarto. Mia começou a chorar. Era um som fraco fino, como o miado de um gatinho, mas era som. Ela estava viva. Vance levantou o olhar, mantendo um braço firme à volta de Eli. Viu Ro ainda a imobilizar Sila, o olhar do cão a desviar-se um instante para o berço, antes de voltar à prisioneira. Vance levantou-se pegando Ellie nos braços como se não pesasse nada. O menino envolveu as pernas à volta da cintura do pai, enterrando o rosto no seu pescoço. Vance aproximou-se do berço. Lá dentro, a pequena Mia de 6 meses estava pálida, a pele quase translúcida, os olhos encovados, mas mexia-se. As pernas pontapeavam fracas contra o lençol sujo. Vance estendeu a mão livre e acariciou-lhe a face. A pele estava fria ao toque. Já está, murmurou Vance a Elion, que levantou a cabeça para ver a irmã. Temos os dois. Elion fungou, limpando o nariz no colarinho do pai. Olhou para baixo para Sila. A mulher continuava presa sob as patas de Ro, lágrimas de terror escorrendo silenciosamente pelas têmporas. Olhava para eles, para aquele quadro de pai e filhos, guardados pela fera que ela nunca soubera compreender. Tentou abrir a boca, talvez para suplicar, mas Ro soltou um latido curto e seco diretamente no rosto dela. Ela calou-se de imediato. Ela já não nos pode magoar, pois não perguntou Elion num fio de voz. Vance olhou para Sila, para o medo nos olhos dela. Uma pequena fração do medo que ela tinha imposto àquelas crianças. Nunca disse Vance. Ela nunca mais te vai tocar. O Ro está a garantir isso. Elion olhou para o cão. Um sorriso tímido, trêmulo, apareceu nos lábios rachados. Bom rapaz, Ro, sussurrou. A cauda de Ro deu uma única pancada quase imperceptível no chão. Não quebrou a imobilização, mas o gesto foi claro. A matilha estava reunida. O pesadelo tinha terminado. Vance levou a mão ao rádio no ombro, os dedos tremendo, agora que a adrenalina começava a desvanecer em choque. Carregou no botão. Central, disse a voz mais grossa. A precisar de apoio urgente na minha morada. Suspeita detida. Tenho 2 vítimas pediátricas. Solicito INEM. Prioridade máxima. Recebido? Sargento respondeu a operadora da PSP, voz firme e humana. INEM já em deslocação. Chegada prevista em 2 minutos. Vance sentou-se na beira da cama, o único móvel do quarto que Sila não destruíra, segurando Ellie com força, a mão pousada nas costas de Mia no berço. Observou as partículas de pó dançando na luz que entrava do corredor, ouvindo as sirenes aproximarem-se ao longe. Era o som mais bonito que alguma vez ouvira. O clique das algemas foi o único som no quarto seco final. Vance moveu-se com a memória muscular de um homem que já fizera aquilo centenas de vezes pelas ruas de Lisboa. Mas nunca tinham pesado tanto. Ele não limitou-se a algemar Sila atrás das costas. Arrastou-a mole e soluçando até ao poste grosso da cama que ela insistira em comprar no ano anterior. Passou a corrente pelas curvas da madeira trabalhada e apertou as algemas com firmeza. Vance, estás a magoar-me. Choramingou Sila com a face colada ao chão de madeira. A luta tinha desaparecido. O que restava era um miar patético de confusão. Ela ainda não entendia. Pensava que era uma discussão doméstica, algo que poderia manipular com lágrimas e pena. Não percebia que agora era uma detida do Estado. Vance não respondeu. Vance verificou o fecho das algemas, puxou-as uma vez para garantir que estavam firmes
e depois virou-lhe as costas. Ela estava segura. Deixara de ser uma ameaça. Era mobília. Roguarda ordenou Vance em voz baixa. O pastor alemão, que tinha recuado quando Vance assumiu o controlo, sentou-se imediatamente a 1 metro dela. A postura mudou. O pelo das costas baixou, mas os olhos permaneceram fixos nela. Uma estátua de vigilância obsidiana. Vance correu os 4 passos até ao berço. O cheiro atingiu-o com mais força desta vez. O fedor de amoníaco de uma fralda que não era mudada há mais de 24 horas, misturado com o odor doce e enjoativo da desidratação. Olhando para baixo, viu Mia acordada, mas mal. Os olhos, normalmente azuis e curiosos, estavam baços e fundos no crânio. A pele tinha um tom cinzento translúcido, quase como papel vegetal. Os lábios estavam rachados e secos. Quando viu Vance, abriu a boca para chorar, mas não saiu som algum. Apenas um sopro rouco, um gemido sem voz. Vance sentiu uma mão fria agarrar-lhe o coração. Choro silencioso, sinal de exaustão extrema. Estendeu as mãos trêmulas. Já te tenho, minha princesa. O pai está aqui. Tocou-lhe na moleira e sentiu-a afundada. Depressão do Fontanella. Desidratação severa. Vance pressionou o rádio no ombro. Tentou falar, dar os códigos padrão, mas a garganta fechou-se. A máscara profissional rachou. Central. Engasgou-se a voz grossa. Tenho um lactente. Responsivo, mas muito fraco. Sinais de negligência grave. Preciso dessa ambulância agora. Recebido? Sargento respondeu à operadora calma, segura. E nem está a chegar. Abordagem silenciosa autorizada. Vance soltou um fôlego que nem sabia que estava a prender. Levantou Mia do berço com todo o cuidado. Ela era assustadoramente leve, como um passarinho oco. A cabeça tombou-lhe contra o peito sem forças para se suster. O calor febril atravessava-lhe a camisa do uniforme. No canto, um movimento chamou a atenção de Vance. Elion estava a rastejar. O menino de 5 anos, com os joelhos feridos e o pijama rasgado, arrastava-se pelo chão. Mas não estava a rastejar para o pai. Estava a rastejar para o cão. Elion, sussurrou Vance, dividido entre o bebé e o filho. Está tudo bem, pai, murmurou Elion, a voz rouca. Eu quero o Ro. O menino alcançou o pastor alemão. Ro, sem desviar os olhos de Sila, sentiu a aproximação. O cão não abandonou a guarda, mas a cauda bateu suavemente no chão. Elion estendeu a mão trêmula e enterrou os dedos na pelagem densa da gola do cão. Tu vieste? Sussurrou para o cão. Tu ouviste-me? Ro virou a cabeça massiva. A besta que tinha acabado de projetar uma mulher adulta pelo quarto desapareceu. No lugar dela, havia um gigante gentil. Ele inclinou-se e lambeu as lágrimas da face de Elion com a língua rosada. Depois, gemeu baixinho, enfiando o nariz úmido no pescoço do menino, verificando ferimentos, oferecendo aquele conforto incondicional que só um cão sabe dar. Elion envolveu os braços à volta do pescoço de Ro e enterrou o rosto no pelo, finalmente libertando os soluços que segurara durante dias. Ro encostou o peso do corpo ao menino, tornando-se a âncora física de que ele precisava. Do chão, ao pé do poste da cama, Sila observava a cena com olhos arregalados, cheios de incredulidade. A realidade começava a romper a névoa da sua autoadoração. Eu não queria, balbuciou a voz tremendo. Vance, ouve-me. Eu só estava a discipliná-lo. Ele é selvagem. Tu não vês como ele fica quando não estás. Eu não lhe bati. Só o assustei para ele se comportar. Tu não podes prender-me por educar os nossos filhos. Vance ficou rígido. Apertou Mia contra o peito, protegendo-lhe os ouvidos da voz da mulher. Então, virou-se lentamente para Sila. A expressão não era de raiva. Era de morte. O olhar que um homem reserva a uma barata. Ele apontou para o chão perto da porta. O telefone sem fios preto ainda estava ali deitado.
A luzinha vermelha ainda piscava. Flash. 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 Estás a ver essa luz, Sila? Perguntou Vance, a voz quieta, perigosa. Sila olhou para o telefone. Piscou. Essa linha está aberta. Continuou Vance. Está aberta desde que o Elion ligou. E porque a encaminhei para o centro de operações, cada palavra que disseste, cada ameaça, o som de pegares no cinto, está tudo gravado no sistema da polícia. A boca de Sila abriu-se, mas nenhum som saiu. O rosto perdeu a cor do pálido ao branco fantasmagórico. Tu não o ameaçaste apenas. Continuou Vance, dando um passo mais e erguendo-se sobre ela. Admitiste tê-los trancado. Admitiste deixá-los sem comer. E a gravação apanhou o som de o atingires. Não há ele é selvagem. Há apenas tu. E os 20 anos que vais passar numa cela. Cala a boca, sibilou Vance. Nem mais uma palavra. Passos ecoaram nas escadas. Rápidos, pesados, mas controlados. Vance virou-se exatamente quando duas figuras apareceram no corredor. Sarah, a chefe da equipa do INEM, entrou primeiro. Uma mulher nos 40, cabelo preso num coque apertado, olhos que já tinham visto tudo o que Lisboa tinha para oferecer. Transportava um saco de trauma pediátrico. Atrás dela vinha Mike, um técnico mais jovem e robusto carregando o oxigênio e uma maca portátil. Eles não falaram. Não perguntaram o que tinha acontecido. Bastou um único olhar. A mulher algemada, as crianças emaciadas, o polícia a segurar um bebê quase inerte. E começaram a trabalhar com precisão cirúrgica. Sargento, disse Sarah, acenando rapidamente. Não perdeu um segundo em formalidades. Mostre-me a bebê. Vance hesitou um microsegundo, o instinto primordial de não largar o filho, mas entregou Mia. Sarah colocou imediatamente a bebê sobre o colchão portátil que Mike abriu em cima da cômoda. Pegou no estetoscópio e num manguito minúsculo de tensão arterial. Pulso filiforme, anunciou Sarah com calma absoluta. Desidratação severa. Mike inicia o maior. Precisamos de fluidos já. Está hipovolêmica. Mike moveu-se depressa, perfurando a tíbia de Mia com a agulha intraóssea, já que as veias estavam demasiado colapsadas para um acesso normal. Mia deixou escapar um choro agudo de dor. Vance estremeceu, dando um passo em frente. Está tudo bem, sargento, garantiu Sarah, firme, mas gentil. A dor significa que ela está a lutar. Os fluidos já estão a entrar. Olhe, a cor já está a voltar. Enquanto isso, Mike aproximou-se de Elion. Olá, campeão, disse suavemente. Elion encolheu-se contra Ro. O cão soltou um rosnado grave. Ro sossega, disse Vance, a voz a falhar. Amigo Ro. Amigo. Ro relaxou imediatamente. Mike ajoelhou-se, mantendo distância. Eu sou o Mike. Esse é o teu cão. É um cão Fish. Posso ver os teus braços, campeão. Só quero certificar-me de que nada está partido. Elion olhou para Vance. Vance acenou. Está bem, Elion. Deixa o Mike ajudar. A sala começou a parecer menos um cárcere e mais uma enfermaria. O som de tiras de velcro do oxigênio dos monitores substituiu o silêncio sufocante. Temos de ir, disse Sarah, levantando Mia, agora embrulhada numa manta térmica com a linha IO presa à perna. Ela precisa de cuidados intensivos já. Eu vou, disse Vance. Há espaço atrás, confirmou Sarah. Ela olhou para Sila, que observava tudo com olhos de pânico. E ela patrulha chega em 2 minutos, disse Vance gelado. Podem raspá-la do chão. Vance atravessou o quarto, abaixou-se e pegou Elion ao colo. O menino estava surpreendentemente pesado com o peso morto da exaustão, mas Vance sentia que podia carregá-lo através do oceano. Vamos, Ro, disse ele. Vamos para casa. Ele não se referia àquela casa. Aquela casa estava morta para ele. Vance saiu levando o filho com Ro, a roçar-lhe o flanco firme como uma sombra leal. Seguiu Sarah e Mike para o corredor. Atrás deles, finalmente o silêncio que fora imposto a Sila explodiu.
Vance! Gritou ela, a voz ecoando pelas paredes nuas. Vance, não me deixes aqui. Eu não posso ser presa. Eu tenho uma reputação. Vance? Vance não virou a cabeça. Não abrandou. Não respirou por ela. Desceu o corredor passando por fotos de família que agora sabia serem mentiras. Passou pelo quarto onde dormira ao lado de um monstro. Desceu as escadas, atravessou a porta e saiu para a luz forte e bela da tarde. O ar lá fora era fresco e limpo. O mundo continuava a girar. A.D., Graça, a vizinha, continuava a arrancar ervas do jardim. Mas para Vance, o mundo tinha mudado para sempre. Subiu para dentro da ambulância segurando a mão de Elion, enquanto Sarah trabalhava em Mia. Rose saltou atrás deles, enrolando-se no chão, pousando a cabeça sobre a bota de Vance. Quando a porta bateu cortando a visão da casa, Vance finalmente deixou as lágrimas caírem livremente. Eles estavam seguros. O resgate tinha sido silencioso, mas o amor dentro daquela ambulância era alto o suficiente para silenciar qualquer escuridão. A sala de espera da ala pediátrica do Hospital de Santa Maria era um mundo de brancos estéreis e bips suaves, um contraste brutal com a escuridão sufocante da casa na Rua das Acácias. Aqui, o ar cheirava a antisséptico e café forte, não a lavanda e medo. O sargento Vance estava sentado numa cadeira rígida de vinil, encostada ao canto da sala de consultas familiares do hospital. Ainda vestia o uniforme manchado de pó das tábuas do seu chão e suor da descarga de adrenalina. Ainda não lavara as mãos. Sentia que se as lavasse podia apagar a realidade do que tinha feito, do que tinha salvado. Na mão segurava um gravador digital de prova. Um pequeno dispositivo preto inofensivo na aparência, mas pesado, com o peso de vidas destruídas. Carregou em play. Pela 10ª vez naquela hora, os sons do seu pesadelo encheram a sala através do pequeno altifalante. Estática. A respiração pesada de uma criança. Achas que fingir dormir te vai salvar de limpares a sujidade da tua irmã Vance? Sobressaltou-se. Mesmo gravada, a voz de Sila tinha uma qualidade cortante de lâmina. Era o tom. Não era um delírio caótico nem a confusão de alguém em colapso psicótico. Era precisa, controlada. A voz de uma mulher que saboreava o poder. A porta abriu-se. O inspetor Miller entrou. Miller era um veterano da PSP, pele vincada como papel antigo, olhos eternamente cansados. O fato cinzento amarrotado parecia de outra década. Trazia 2 copos de café a fumegar. Conhecia Vance desde a academia. Preto, 2 colheres de açúcar, disse Miller, pousando um copo na mesa baixa. Estás com um aspecto horrível, Vance. Sinto-me assim, murmurou Vance rouco. Não pegou no café. E ela? Processaram-na. Miller suspirou e afundou-se na cadeira em frente. Esfregou o rosto com a mão calejada. Está na cela na esquadra central. Já tem advogado lá daqueles caros que a família contratou. Já estão a construir a narrativa, Vance. A mandíbula de Vance travou. Deixa adivinhar. Depressão pós-parto. Psicose. Ela não sabia o que fazia. Miller acenou sombrio. É o plano. Estão a dizer que ela colapsou sob a pressão de ser madrasta e mãe. Vão pedir inimputabilidade ou pelo menos capacidade diminuída. Querem pintá-la como vítima das hormonas. Se convencerem um juiz, ela faz 6 meses num hospital e sai livre. Vance olhou para o gravador na mão. Um fogo frio ardeu-lhe no estômago. Ela não colapsou, Miller disse em voz baixa. Ela planeou. Escondeu. Esperou que eu estivesse de turno. Monitorizou o meu horário. Nós sabemos, disse Miller suavemente. Mas provar isso em tribunal contra uma mulher bonita a chorar. É outra conversa. Vance empurrou o gravador pela mesa. Ele deslizou e parou à frente da chávena de Miller. Isto é a gravação da linha fixa, disse Vance. Encaminhei-a para o servidor da esquadra durante a chamada, mas também tinha o micro do corpo a gravar quando entrei no quarto. Está tudo lá.
Miller pegou no dispositivo. Temos os registros da central. Sabemos que ela estava a gritar. Não. Vance inclinou-se para a frente, os olhos intensos. Ouve o fim. Ouve o que ela diz quando eu a confronto. Miller carregou no play. Ouviram as ameaças. Ouviram o taque do cinto a cortar o ar. Depois a voz de Vance a explodir. Para imediatamente, Sila. Silêncio. E então, a voz de Sila trêmula, mas clara. Querido, espera. Não é o que parece. Ele estava a magoar-se. Eu estava a tentar pará-lo. Vance apontou um dedo trêmulo ao gravador. Ouveste. Isso é a voz de uma mente irracional a tentar cobrir pistas. Uma pessoa psicótica não inventa uma mentira sobre autoagressão 2 segundos depois de ser apanhada. Uma pessoa psicótica não tenta negociar. Ela sabia exatamente o que estava a fazer e tentou manipular-me no mesmo instante. Isso prova mens rea. Prova a intenção. Miller ouviu de novo. Depois acenou lentamente, um sorriso duro a surgir. Sim. Sim, isso é bom. Ela muda demasiado rápido. Isso é cálculo, não insanidade. E há mais, disse Vance. No início da gravação, ela menciona o meu horário. Menciona que eu nunca estou lá. Ela estava a cronometrar o abuso Miller. Estava a alimentá-lo só o suficiente para não parecerem demasiado magros no vídeo quando eu ligava, mas mantendo-os fracos para não lutarem. Isto é tortura. Tortura premeditada. Miller guardou o gravador como se fosse um diamante. Isto muda tudo. Com este áudio e o vídeo da tua body cam, o advogado dela pode gritar insanidade o dia todo. Não cola. O júri vai ouvir um monstro, não uma vítima. Vamos apanhá-la, Vance. Pôr em perigo uma criança agressão com arma, tentativa de homicídio. Ela nunca mais verá o sol como mulher livre. Uma batida soou à porta. Miller levantou-se. Vou levar isto pessoalmente ao Ministério Público. Fica com os teus miúdos. Quando Miller saiu, um médico entrou. A doutora Aris era jovem, traços vincados e olhos compassivos por trás de óculos de aro grosso. Usava bata branca, estetoscópio ao pescoço e um tablet com imagens clínicas. Era a chefe de trauma pediátrico. Sargento Vance? Perguntou baixinho. Vance levantou-se de imediato. Como estão, a Mia? Está bem, a doutora Aris fez-lhe sinal para se sentar, mas ela permaneceu de pé, deslizando imagens no tablet. A Mia está estável. Começou dando a boa notícia. A linha intraóssea colocada pelo INEM salvou-lhe a vida. Os níveis de eletrólitos estavam criticamente baixos e os rins já mostravam stress, mas está a responder muito bem aos fluidos. Agora está a dormir um sono verdadeiro, não a letargia em que estava. Ela vai ficar bem, Vance. É uma lutadora. Vance soltou um suspiro que parecia preso há anos. Graças a Deus. Mas o rosto da médica tornou-se sério. Virou o tablet para Vance. O ecrã mostrava um raio-x de uma pequena caixa torácica. Precisamos de falar sobre o Elion. Vance fitou os ossos brancos fantasmagóricos no fundo negro. Ele tem nódoas negras. Eu vi-as. Ele tem mais do que isso, disse a doutora Aris, a voz apertada com indignação profissional. Vê estas linhas na 4ª e 5ª costelas, fraturas calcificadas. Aproximadamente 6 semanas. E aqui na ulna do braço esquerdo, uma fratura linear que sarou mal. O mundo de Vance rodou. Ela disse-me que ele caiu da bicicleta. Enviou-me uma foto do joelho esfolado. Não foi uma bicicleta, afirmou a médica firme. Estas lesões são consistentes com trauma de impacto, ferimentos defensivos. Ele levantou o braço para bloquear algo rígido. Um cabo. Um pau. Vance lembrou-se do cinto. Do cabo da esfregona sempre partido. A culpa voltou como uma onda de náusea. Eu não sabia, murmurou Vance, a voz a quebrar. Sou detetive. E não detetei isto. A doutora Aris suavizou o tom. Pousou uma mão no ombro dele.
Predadores como ela são mestres do disfarce sargento. Ela manipulou-o tanto quanto abusou deles. Usou a sua confiança contra si. Mas olhando para estes raios X, o Elion não quebrou totalmente. O espírito dele está extraordinariamente intacto. E sabe por que Vance ergueu os olhos vermelhos? Por quê? Porque ele não estava sozinho, disse a médica. Disse às enfermeiras que tinha um irmão lobo. Disse que o lobo lhe dizia para ser corajoso. Vance conseguiu um sorriso fraco. Oh. Claro. Venha vê-los, convidou a médica. Vance seguiu-a pelo corredor até uma sala privada de recuperação. O quarto estava em penumbra, iluminado apenas pelo brilho suave dos monitores. No berço, Mia dormia profundamente, a cor voltando às bochechas, uma quart, presa à mãozinha. Mas foi a cama ao lado que prendeu a atenção de Vance. Elion estava sentado, apoiado em almofadas, limpinho com um pijama hospitalar cheio de naves espaciais. O braço numa tala nova. Um pequeno penso na testa. E no chão, ao lado da cama, ignorando completamente a política rígida do hospital, estava Ro. O enorme pastor alemão mantinha a cabeça pousada no colchão, mesmo ao lado da perna de Elion. Elion segurava um copo de pedrinhas de gelo. Com a mão boa, pegou num pedaço e ofereceu-o ao cão. Ro aceitou-o com uma delicadeza quase dolorosa, mastigando devagar. Elion soltou uma risadinha fraca, mas verdadeira. Ele gosta dos frios, disse baixinho ao ver o pai entrar. Vance aproximou-se da cama. Não disse nada. Apenas se inclinou e beijou a testa do filho mesmo por cima do penso. Depois coçou as orelhas de Ro. Sim? Murmurou com a voz presa. Ele adora os frios. Vance sentou-se na cadeira entre a cama e o berço. Olhava agora para o gravador nas mãos de Miller Algures na cidade, selando o destino de Scylla. Via mentalmente os raios-x, o mapa da dor do filho. E depois olhou para o menino a dar gelo ao cão. A evidência era incontestável. O abuso tinha sido real. A dor tinha sido real. Mas o amor naquele quarto, o laço entre o menino, o cão e o pai, era a prova mais forte de todas. Era uma prova de que eles iriam sobreviver. 3 meses são pouco tempo na escala do universo. Mas na vida de uma família a sarar de um trauma, são uma epopeia. É tempo suficiente para costelas partidas voltarem a unir-se para a pele magoada, regressar ao seu tom natural, e para uma casa deixar de parecer um abrigo e começar a sentir-se um lar. A nova casa era mais pequena do que a fortaleza de tijolo na antiga rua. Era um rés do chão modesto nos arredores de Lisboa, em Mafra. Não tinha átrio imponente nem chão de mármore italiano. Em vez disso, tinha um quintal enorme com um carvalho antigo que largava bolotas no outono e um baloiço de varanda que rangia suavemente quando o vento passava. Era sábado de manhã e o tempo tinha decidido ser bondoso. O céu português era um azul imenso sem interrupções e a temperatura rondava uns perfeitos 20 graus. O sol aquecia, mas a brisa trazia o aroma fresco de fim de estação. Vance sentava-se no degrau superior da varanda das traseiras, uma caneca de café na mão. Não vestia farda. Hoje usava jeans e uma t-shirt gasta que cheirava a detergente, não a pólvora. Deu um gole no café e observou o seu pequeno mundo. A relva estava um pouco alta, precisava de a cortar, mas não lhe importava. No meio do verde, um pano de piquenique vermelho e azul estava estendido. Mia já não era o fantasma frágil e translúcido que ele tinha carregado para fora do berço. Com 9 meses, era pura energia. As bochechas redondas e rosadas, as pernas a mexer com intenção. Encontrava-se agora na fase do arrastar militar, puxando-se pelo pano com pequenos grunhidos, decididos rumo a um pato amarelo de borracha. Ao lado dela, Elion estava de gatas a incentivá-la. Força Mia batia palmas. Tu consegues. Apanha o pato, ele também tinha mudado. As sombras debaixo dos olhos tinham desaparecido, substituídas pelo brilho saudável de um miúdo que come 3 refeições por dia e dorme sem medo. O gesso já tinha sido retirado do braço.
Por vezes, ainda estremecia com sons bruscos, mas o terror paralisante que antes o dominava estava a afastar-se lentamente como uma maré que talvez nunca regresse. E a vigiar os dois, deitado num raio de sol como uma esfinge caída, estava Ro. O pastor alemão tinha sido oficialmente aposentado do serviço ativo. Vance pedira, e o comando, após rever o caso e as ações heróicas do cão, tinha aprovado. Ro agora era cão da família a tempo inteiro, embora não tivesse perdido o instinto. Os olhos estavam fechados ao sol, mas as orelhas rodavam como antenas a seguir o chilrear de um pisco no carvalho, o zumbido distante de um corta-relva e o ritmo da respiração da Mia. Vance observava-os com uma paz tão profunda que quase doía. Os últimos 3 meses tinham sido um turbilhão de tribunais e depoimentos. O julgamento de Sila Monteiro tinha sido manchete em todo o país. As provas reunidas por Vance e Ro, o áudio, a gravação. O vídeo da entrada, os relatórios médicos eram demolidores. O júri deliberou menos de 2 horas. Prisão perpétua efetiva. Vance lembrava-se da expressão de Sila ao ouvir o veredito. Não era remorso, era choque. Ela ainda não acreditava que o seu charme não funcionara, que a máscara não se sustentara. Mas quando os guardas a levaram pela primeira vez, ela pareceu pequena. Vance saiu do tribunal e entregou os papéis de transferência. Agora era Tenente Vance, chefe da unidade de treino K9. Sem mais turnos da noite, sem mais portas arrombadas. O seu trabalho era ensinar outros polícias e outros cães a serem equipas capazes de salvar vidas quando os segundos ditam tudo. Pai. A voz de Eli trouxe-o de volta ao presente. Sim, campeão. A Mia apanhou o pato, anunciou orgulhoso. Ergueu o brinquedo como se fosse um troféu. Ela agora é rápida. O Ro acha que ela é rápida, não acha. Ro abriu um olho, bateu a cauda contra a relva em concordância e voltou a dormir. Vance soltou uma gargalhada profunda e verdadeira. Tem uma boa equipa de treinadores. Elion largou o pato e levantou-se. Correu pelo quintal tênis a bater na relva. Parou ao pé da varanda sem fôlego e a sorrir. Na mão segurava um objeto de plástico, um telefone de brincar vermelho vivo com botões coloridos e uma cara caricata no auscultador. Vance tinha-lhe comprado 1 semana antes, hesitante, com receio de reavivar memórias dolorosas. Mas a doutora Harris dissera que recuperar símbolos fazia parte da cura. O pequeno leão levou o telefone de brincar ao ouvido. O seu rosto ficou sério, imitando a expressão que Vance costumava fazer quando atendia chamadas da central. Trim, trim, disse Elion. Trim, trim. Vance pousou a caneca de café na grade da varanda. Inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, dando ao jogo toda a sua atenção. Fez o gesto de um telefone com a mão e levou-o ao ouvido. Daqui, o tenente Vance disse com solenidade: Prossiga. Elion riu, mas manteve-se no papel. Olá, tenente. Daqui o agente Elion. Estou a ligar para confirmar. Está aí. A pergunta era simples parte de um jogo infantil, mas o subtexto atingiu Vance como um murro no peito. Não era só um jogo. Era a mesma pergunta que Elion fizera naquele dia no canto do quarto. Era a pergunta que tinha feito à escuridão debaixo da cama. Há alguém aí. Alguém vai responder. Vance olhou para o filho. Olhou para a leve cicatriz branca na testa de Eli, quase invisível agora sob a franja. Olhou para a confiança nos olhos do menino, uma confiança que quase perdera, uma confiança pela qual lutara como quem trava uma guerra. Vance não se limitou a entrar no jogo. Ele olhou diretamente para a alma do filho. Estou aqui, agente Elion, disse Vance, a voz carregada de emoção. Estou mesmo aqui. A ligação é forte. Eli assentiu satisfeito. Está bem? Só a confirmar. Às vezes a linha fica com ruído. Já não prometeu, Vance. Actualizei o sistema. A linha nunca cai, mesmo que eu esteja a trabalhar a dormir ou a 100 quilômetros de distância. Se tu chamares, eu atendo.
Essa é a regra. Elion baixou lentamente o telefone de brincar. Sempre. Sempre, disse Vance. Nem precisas de telefone. Basta chamares o meu nome e eu estou lá. Cópias. Elion sorriu um sorriso que iluminava os olhos e enrugava as pontas tão parecido com o do pai. Copiado, pai. Terminado. Elion correu de volta para a manta, atirando-se para a relva ao lado de Ro. O grande cão resmungou baixinho quando o menino lhe passou o braço ao pescoço, mas não se mexeu. Mia guinchou e atirou o pato de borracha à cabeça de Elion. Vance pegou na caneca outra vez. O café tinha arrefecido, mas não lhe importava. Observava a cena, o caos, a alegria, a bela desordem da infância a acontecer em segurança no seu quintal. Pensou na escuridão por onde tinham caminhado. Pensou no medo. Mas ao ver o sol a brilhar no pelo preto de Ro e ao ouvir as gargalhadas dos seus filhos, Vance percebeu que a escuridão não vencera. Apenas tornara a luz muito, muito mais brilhante. Deu um gole no café frio, recostou-se contra a grade da varanda e fechou os olhos ouvindo o vento a passar pelo carvalho antigo. A linha estava aberta. A família estava segura. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio já não era assustador. Era apenas paz. Mensagem final. Esta história lembra-nos que os segredos mais sombrios muitas vezes escondem-se atrás das fachadas mais perfeitas. Ensina-nos que o verdadeiro amor não é apenas estar presente, é ouvir realmente ouvir aquilo que não está a ser dito. Tal como Vance confiou no seu instinto e Ro confiou no seu faro, também nós devemos aprender a confiar naquela voz interior, que nos avisa quando algo está errado. Todos somos guardiões à nossa maneira. Seja por um vizinho, um amigo ou uma criança, ou a sua atenção, a sua coragem para agir, pode ser o milagre que salva uma vida. Pai Celestial, agradecemos-te pelos protetores que colocas no nosso caminho, às vezes de uniforme e às vezes com 4 patas e coração fiel. Pedimos que guardes todas as crianças que se sentem sós esta noite e todos os pais que lutam para manter a família segura. Dá-nos olhos para ver a verdade por trás das sombras e força para sermos abrigo para os inocentes. Que os nossos lares sejam rodeados pela tua proteção divina e cheios da tua paz. Amém. Se a coragem do Eli e o amor de um pai tocaram o seu coração, hoje carregue em gosto e partilhe para espalhar esta mensagem. Não se esqueça de subscrever o canal para mais histórias de esperança, justiça e dos laços inquebráveis da família. E se acredita que Deus envia anjos da guarda para nos proteger, escreva amém nos comentários. Fique em segurança. Que Deus o abençoe.